E hoje, 31 de outubro, né? Hoje nós temos aí uma data super comemorativa que fala a respeito da Reforma Protestante. Reforma Protestante. Conhecer a história da Reforma é muito interessante, que nos ajuda a entender todo esse processo do cristianismo. E quando eu estudava um pouco mais, todo ano a gente lê um pouco mais, estuda um pouco mais, mergulha mais, eu achava algo interessante e uma explicação assim que me chamou bastante atenção, que a Reforma Protestante, depois do Pentecoste, foi o maior movimento da história da igreja. Nestes 2 milênios, depois do Pentecoste, a Reforma Protestante foi algo que mexeu com cada um de nós, ela mexeu com a sociedade, não mexeu só com a igreja, não mexeu só com aquele caminhar que a igreja vinha, mas a reforma, ela não foi uma atualização, mas a reforma, ela foi ao contrário, ela trouxe novamente as pessoas para a Escritura, para a palavra de Deus, para aquilo que está escrito. E ela se baseia em 5 pontos. Pastor, mas você está falando sola, o que é sola? Sola tem o seguinte significado, sola é somente. Traduzindo aí do latim, somente. Somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé, somente a glória e somente a graça de Deus. Estes são os 5 pilares da Reforma Protestante. E hoje, 31 de outubro de 2021, a Reforma Protestante está fazendo 504 anos. Talvez alguns até perguntem, mas o que tem isso a ver, pastor? Como eu falei, tem tudo a ver. E quando nós paramos e estudamos, a gente vê que essa mudança, ela foi não só para aqueles dias que Lutero vivia, que John Hus vivia, que John Wycliffe vivia, que todos aqueles que participaram desses movimentos viviam, mas ela ecoa até hoje. Ela chega até os dias de hoje. Ela é mais do que um ensino religioso. Ela mexe com toda a nossa rotina, com todo o nosso movimento, com tudo aquilo que envolve as nossas vidas, aonde nós estamos, por onde nós passamos. E começa lá na Idade Média, que também tinha confusão política, que tinha confusão social, religiosa. Começa a revolta no meio dos camponeses. E se nós olharmos aqui, não é nada diferente que acontece nesses dias, né? É revolta, é confusão, é manifestação. As situações, como diz as Escrituras em Eclesiastes, o que era já foi, o que será também já foi. Tudo já se passou por sobre a terra. Mas quando tudo começou, era por quê? A Bíblia, ela só era escrita em um idioma, que era no latim. E isso ficava sobre o domínio da Igreja Católica. E com isso, eles começaram a trazer aquilo que talvez nós também vemos hoje, mas não só na Igreja Católica, em tantas outras religiões, inclusive passando pelos evangélicos com os absurdos que nós vemos aí também nesses dias. Mas eu quero falar um pouco do passado e depois nós vamos trazer para os dias de hoje. Esse ensino religioso na época, ele dizia assim: você pode comprar a sua salvação. Se você tem pecados, você tem débitos. Se você tem boas obras, você tem créditos. Mas
Olha, se vocês tiverem interesse, vocês pecadores tiverem interesse, vocês podem comprar a salvação de vocês. Vocês podem comprar a libertação de vocês. E tudo isso é que foi incomodando esses pré-reformadores que eu falei, até chegar em Lutero. E Lutero, inspirado por esses homens, Lutero, inspirado por aquilo que ele viu, daquilo que ele sentia e da revelação que ele teve, Lutero foi o homem certo, no lugar certo, no dia certo. Por isso, se nós estamos aqui hoje, você pode ter certeza que eu e você, nós estamos no lugar certo, no dia certo e na hora certa, na cidade certa. Porque Deus tem algo para fazer através das nossas vidas. Tem algo para revolucionar aonde nós estamos, aonde nós vamos passar, aonde nós vamos chegar, aonde nós vamos colocar a planta dos nossos pés. E Lutero, lendo as Escrituras, ele tirou 95 teses. 95 teses. Pastor, você vai falar de 95? Não, não vou falar não. Vou falar só das 5 solas, daquilo que eu falei aqui, que envolve estas 95 teses. Mas ele a fixou na porta da catedral de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Foi algo estratégico. Porque 1º de novembro é conhecido como dia... Ninguém sabe? Não. Dia 1º de novembro é conhecido como dia... Ninguém sabe? Nunca ninguém passou para lá. Dia de Todos os Santos. Dia 1º de novembro. Dia 2 é finados. Dia 1º é conhecido como dia de Todos os Santos. É um calendário aí que é, né, conhecido. E por isso ele fixou isto no dia 31 de outubro. Na porta da catedral. Que era onde todo mundo ia chegar. Todo mundo ia passar, todo mundo ia ver, todo mundo ia ler. E nela, este jovem que foi ousado, rompendo com tudo que tinha de doutrinas, mostrando que a salvação eterna, ela é conseguida pela fé. A fé em Deus. E esse texto nos garante lá em Romanos 1:17. Esta boa nova nos diz que Deus nos prepara para o céu e nos faz justos aos olhos de Deus, quando colocamos a nossa fé e nossa confiança em Cristo como Salvador. E isto é realizado pela fé, do princípio ao fim. Tal como a Escritura afirma, o homem que encontra a vida vai encontrá-la confiando em Deus. Confiando em Deus. É em Deus que nós vamos experimentar todas essas coisas. Ele se posiciona contra a venda do perdão. Pastor, mas o que tem a ver aqui que eles vendiam isso e faziam o quê? Eles tinham a venda e eles arrecadavam esses valores para a construção das igrejas, das basílicas, das catedrais. Era um meio de arrecadação naquele tempo. Por isso da revolta, por isso de inconformar. E quando veio esta revelação até Lutero, ele se posicionou. E ele começou a afrontar todo o poder religioso da época. Você imagina um jovem. Você, jovem, como está escrito, você é forte, você é corajoso, você é ousado, tem a ousadia sobre você. Foi o que fez Lutero. Ele se posiciona e começa a abrir caminho. Ele se posiciona e começa a caminhar diferente. Começa a interpretar as Escrituras. E a Bíblia naquela época também era um meio de alfabetização do povo. Mas como só era escrita em latim e ficava na mão de uns poucos, poucos eram informados. Ou a informação chegava do jeito que eles gostariam que chegasse.
Por isso que a Bíblia também diz em Oséias 4, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso nós insistimos, desafiamos, leia as Escrituras, peça a direção do Espírito Santo na leitura, aproveite o tempo, aproveite o momento, conheça aquilo que Deus tem para você. Mas a pressão chegou até ele, e no que chegou até ele, ele saiu, fugiu, mas teve a proteção de alguns príncipes na época, na Alemanha. E ele se refugiou num castelo na Alemanha e começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Foi aí que começou uma manifestação e um mover maior das Escrituras naquele tempo, naqueles dias. Então a reforma, ela não está ligada a liturgias. A reforma protestante não está ligada a doutrinas, mas a reforma protestante, ela está ligada a divergências contra a palavra de Deus. E esses detalhes é legal você ir anotando, você ir escrevendo, porque tudo isso é história. Lutero, ele veio para trazer a palavra de volta à vida e no lugar correto, sem distorção, sem nem colocar nem pôr nada, mas vivendo aquilo que está escrito. Lutero, ele foi aquele líder do basta, chega. Sabe quando você vê algo errado e você tem que se posicionar? Foi Lutero. Com certeza você tem situações como essa, no seu dia a dia, na sua rotina, na sua empresa, na sua faculdade, por onde você passa. Nós precisamos nos posicionar. E aqui nasce a igreja. E aqui nasce a igreja fundamentada nessas 5 solas. E nasce esse novo tempo. E o seu alcance, como disse, muda tudo. Muda socialmente, muda politicamente, muda o pensamento de todos. Todos começam a ter clareza, discernimento, entendimento, revelação daquilo que é a palavra de Deus. Então, não surgiu simplesmente da mente de um homem ou de um grupo de religiosos, de uma hora para outra. Teve um tempo. Aqueles outros pré-reformadores, para vocês terem uma ideia, um morreu enforcado e depois foi queimado. O outro foi assassinado e também queimado. E era assim que as coisas aconteciam com aqueles que se levantavam para tentar trazer a reforma, trazer o ensino, trazer a mudança, trazer algo novo. Então, mais de 5 séculos depois, nós estamos aqui. Pela vida desses homens que foram ousados, deixaram a sua zona de conforto e, como nós sempre falamos, foram para cima. Foram mexer, encararam, se posicionaram e estão firmes diante da palavra de Deus. Então, conhecer a reforma protestante, conhecer esta reforma é conhecer parte da sua história, da minha história, de saber de onde tudo isso começou. Por isso que nós temos que nos posicionar em todo o tempo. E essa história, ela é incrível, ela é maravilhosa. E quando eu estudava, lia novamente essas 5 solas, estes 5 pontos, o Espírito Santo ministrava ao meu coração, que nesta noite vai ser como foi com Martinho Lutero. Vai ser como estava sendo comigo nesses dias novamente. Lutero tem uma frase que diz assim: eu apenas li, eu apenas contei, eu apenas expliquei a verdade. Quem operou e quem fez a obra foi Cristo, foi a palavra.
Que esta palavra possa entrar no seu coração em cima desses 5 pilares. Uma estruturação de uma teologia fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. Não sai absolutamente nada dela. Livrando o homem do senhorio de todo tipo de escravidão, de todo tipo de liderança que não fosse voltada para a palavra. Tinha que ser a liderança de Cristo. Tinha que ser Jesus. Tinha que ser aquele que vai à frente, guiando, comandando. E o primeiro texto que eu quero repartir com vocês é 2 Timóteo 3, no versículo 16 e 17, que fala somente a Escritura. Quem assistiu a live pela manhã na sexta-feira, já pegou lá uma palhinha com o Josué, né, Jô? O Jô já repartiu este ponto. 2 Timóteo 3, no versículo 16 e 17, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Somente por meio das Escrituras a revelação vai vir. É pelas Escrituras que o homem pode conhecer a Deus. É pelas Escrituras que o homem conhece a Jesus. É pelas Escrituras que o homem vai ter uma experiência de salvação. Como está escrito em Romanos 10, no versículo 9 e 10. Só que nos nossos dias, o que tem acontecido? As Escrituras não têm sido mais relevantes. As Escrituras têm passado muitas vezes desapercebido. As Escrituras não têm mais sido a palavra final ou a autoridade final em cima das nossas decisões, em cima das escolhas que nós temos que fazer. Nas questões entre homem e Deus, ela acaba ainda fugindo quando nós temos que nos definir para tomar algo para o próximo dia, para o novo dia. O que temos visto nesses dias é que ela tem sido apenas mais uma fonte de busca para ver o que acontece. Não tem sido mais única e exclusivamente a palavra que vai curar, transformar, mudar. As pessoas nesses dias, elas estão confundidas, elas ficam mexidas, porque se não abrem as Escrituras e não recebem uma palavra de bênção, ela fala: não, isso não é para mim. Lembra quando nós falávamos aqui? Alguém já comprou aqui caixinha de exortação em alguma loja gospel? Porque não vende, o que vende é caixinha de promessa. Todo mundo só quer promessa, 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 promessa. Eu só quero experimentar isso. Mas as Escrituras é a palavra de Deus. Olha o que diz o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Ele. E ela fala o que no texto? Que Ele é útil. Constitui-se como o único meio, a palavra de Deus. Não é os meios, não são os caminhos, não são aonde eu vou deixar para consultar depois. Não, a palavra é o meio que nós precisamos, aonde nós devemos analisar. Esse texto mostra que ela é um ensino. Esse texto mostra que é para nós não rejeitarmos o que ela fala, as repreensões, mas para nós estarmos atentos, sensíveis, ligados. Tem que ser o padrão da nossa vida.
Somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É ela quem nos habilita, é ela quem nos ensina, é ela quem nos mostra. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós mergulhamos na palavra, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. É Ele quem revela. Então, quando você pegar a sua Bíblia para ler, quando você pegar algum texto específico, peça a revelação ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que você quer falar comigo sobre esse texto? O que você quer falar comigo a respeito deste capítulo, deste versículo? Como você tem lido as Escrituras? Para entender as qualidades e os atributos de Deus? Ou você só recorre no momento de desespero, de angústia, de medo, de dúvida? Como você tem buscado a Deus? Como você tem lido a palavra? Você consegue ter base bíblica para aquilo que você vem vivendo, passando nesses dias, experimentando da parte dEle? Você consegue ter uma palavra rema para você ser guiado por ela no momento da dificuldade? Aquela palavra que você se agarra, que você está firme nela, e você sabe que aquele momento é um tempo passageiro, que Deus está trabalhando e agindo na sua vida. Somente a Escritura, somente ela vai nos dar essa direção. O segundo ponto, ou a segunda sola, somente a Cristo. Texto de Mateus 17, no versículo 5 ao versículo 8, ele diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Presta atenção nessa frasezinha. A ele ouvi. Se você está aí com a sua Bíblia, destaca, marca. Se você está no seu smartphone, põe um amarelinho em cima, põe um rosinho em cima, um azulzinho em cima. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Numa época que nós vivemos, tantos ídolos, tantos superstars nas redes sociais, todos os lados, e no meio evangélico também com os destaques. Numa época onde a atitude de muitos seria montar uma tenda para Jesus, e outras para talvez cantores famosos, líderes religiosos famosos. Nós temos aqui o que nesse texto? Um direcionamento claro da parte de Cristo, dado diretamente de Deus, sobre quem nós devemos buscar e ouvir. O que nós lemos e destacamos ali? Somente a Cristo. Somente a Cristo, e apenas nele a satisfação nós vamos depositar. É nele. Toda busca é nele. Todo foco é nele. O próprio Deus disse o quê? Este é meu filho amado, em quem meu coração tem prazer. É nele, o próprio Deus deu essa direção. Quando ele diz assim: a ele ouvi, este verbo, ele está num tempo imperativo. Ele está num tempo de ordenança. Ele está ordenando: só ouve a ele. Para de ficar ouvindo outras vozes. Que tipo de voz você está ouvindo nesses dias?
com quem você está se aconselhando? Aonde você tem buscado as suas orientações? Que tipo de canal no Instagram, Facebook, YouTube você tem visto, assistido, ouvido? Somos ordenados somente a Ele ouvir. Mas nós podemos ouvir a Cristo através da palavra. Nós podemos ouvir a Cristo quando nós paramos só de pedir no nosso momento de oração e paramos para ouvir. Você para ouvir a Deus no seu momento de oração? Você tem essa prática? Porque isso é uma prática. Porque a gente para diante de Deus e se desmancha, se entrega, fala e não para ouvir. Pede orientação, pede direção, mas não ouve o que Ele fala. Esse é um segredo poderoso. Ouve, para. Se você faz 10 minutos de devocional por dia, para 5, 3 minutos, ouve. Eu tenho certeza que Ele vai falar, tenho certeza que Ele vai orientar, eu tenho certeza que Ele vai mostrar, está escrito. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma mágica. Escritura, a verdade. Nós precisamos parar e aprender a ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvirmos, nós não vamos conseguir tomar as decisões certas, vamos ficar patinando. E quando nós olhamos o texto de Lucas 24, 27, o próprio Jesus diz, começando em Gênesis, até o final das Escrituras, conheçam tudo, tudo, mergulha, viaja. Hoje em dia, o que mais tem acontecido, ou talvez com uma frequência, quando nós vamos olhar, buscar, tentar entender, graças a Deus no nosso meio, nós temos tomado muito cuidado com isso, para que Cristo seja a suficiência de tudo. Mas a gente tem visto que Cristo tem sido colocado não como o protagonista das reuniões, mas como um coadjuvante. É mais um. Vamos colocar nessa reunião aqui mais uma palavra. E aí a gente traz também mais uma atraçãozinha, mais uma coisinha, outra coisinha. E esquecemos do que é principal, que apenas em Cristo nós temos a salvação, que é apenas Ele quem nos cura, é Ele quem nos sara, é Ele quem nos dá a vida eterna, é Ele quem transforma os nossos dias. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Não há conexão, não há ligação, é só através dele. Por isso nós precisamos ser cristocêntricos em todo o tempo. É somente em Cristo nós somos aceitos pelo Pai. É somente por causa de Cristo que somos atendidos por Ele, que somos amados pelo Pai. É por Ele. O próprio Pai declarou: este é meu Filho amado, em quem meu coração tem prazer. Você imagina o próprio Deus declarando isso? Você acha que Ele vai ter prazer em outra coisa? É em Cristo, é nele. Sem Cristo não podemos fazer nada, não conseguimos nada. Falo sempre, se tem algo de bom dentro de mim, é Cristo. Porque se tirar Cristo, não vale nada, não presta nada. É a carne, é o eu, é minha vontade, é meu ego. Não presta. Se tem alguma coisa de bom em mim, é Cristo.
Só Ele. Nada mais. Eu peço todo dia, como está lá em João 3, que eu diminua e que Ele cresça. Que Ele cresça em mim, mas que Ele cresça de um jeito a transbordar, que nós possamos contagiar aqueles que estão ao nosso lado. E este é o segundo passo, a segunda sola, somente a Cristo. Somente a Ele. Porque se nós não formos guiados por Ele, nós não vamos conseguir nada. Somente a graça. 2 Samuel 9, no versículo 7, versículo 8. Somente a graça, sola gratia. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como ele se enxergava. Mefibosete estava numa situação que era o quê? Somente pela... Vocês estão aí? Somente pela graça. Unicamente por ela. Abençoado por ela. Graça, graça, graça é favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas Deus derrama algo sobre nós que é sobrenatural. Então, tal como Davi, que deu esse favorecimento a Mefibosete, é assim conosco. Nós não temos direito a nada, mas Ele nos deu tudo. Ele deu o seu único filho, Ele entregou Jesus. A graça, ela exalta a Deus e humilha o pecador. A graça, é a graça de Deus que é derramada. Quando nós paramos e olhamos, é o que eu acabei de falar. É pela graça e misericórdia de Deus que estamos aqui hoje. É pela graça e misericórdia de Deus que passamos o que passamos e o Senhor nos preservou. É pela graça e misericórdia do Pai que estamos juntos no nosso casamento, no nosso relacionamento. Pela graça de Deus, pela graça. Se formos ver, não somos merecedores de nada. E essa história, eu determino, eu ordeno, eu isso, eu aquilo, seja o que for. Ei, isso não tem nada a ver. Isso aí é pela graça que nós recebemos. Nós não determinamos nada, nós não ordenamos nada. Nós oramos, nós obedecemos. Se estiver conforme a palavra de Deus, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecer, a coisa vai fluir. A nossa salvação é a graça de Deus. A nossa salvação. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio. Nós não conseguiríamos fazer nada para obtermos essa salvação. É a graça de Deus que vem sobre nós. Como você tem entrado diante de Deus? Você tem se derramado, você tem se humilhado, você tem se entregue, você tem estado sensível à voz de Deus, você tem entrado diante dele com total dependência, sabendo que é Ele quem faz, Ele quem opera, ou tem alguma autossuficiência ainda dentro de você? Esse é o desafio de nós vivermos exclusivamente pela graça. Quarto ponto, somente a fé. Somente a fé. Efésios 2, no versículo 8 e versículo 9, diz que pela graça nós somos salvos mediante a
mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é fazer. E quando nós olhamos somente pela fé, ela está reafirmando as 3 anteriores que nós acabamos de ler. Está falando assim, é mediante a fé. A Escritura é o meio pelo qual Cristo é revelado, sendo este o alvo da fé. Este é o nosso alvo. É o que buscamos, é o que oramos, é o que cremos, é o que nós esperamos. É o que nós fazemos segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã. É pela fé essas lives que nós podemos ver cura, libertação, restauração, renovo. Somente pela fé que nós vamos crer nesta obra maravilhosa da cruz. É pela fé. É pela fé. Pela fé nós vamos enxergar além dos nossos olhos naturais. Pela fé nós vamos enxergar além. Pela fé nós vamos continuar experimentando curas. Nós vamos ver restituições de famílias, de ministérios, de casais, de filhos. Pela fé nós vemos todas essas coisas. Diante da nossa fraqueza, diante das nossas limitações, até das nossas incompetências, nós não podemos confiar em nós, é simplesmente na obra da cruz. É nela que nós temos que nos entregar. Eu anotei uma frase que dizia assim: a fé é a atitude de total confiança no que as Escrituras declaram a respeito de Cristo e a sua obra. A fé é a atitude total de confiança. Confiança. Então, quando nós lemos esse texto de Romanos 1,17, que ele fala com clareza, quando colocamos nossa fé, a nossa confiança em Cristo como Salvador, isto é realizado pela fé do princípio ao fim. Do princípio ao fim, é pela fé. Não é por penitência, não é por sacrifício, não é por outro meio. Pela fé, nós vamos continuar marchando, vamos continuar caminhando. É uma fé salvadora, é uma fé libertadora. É aquela fé que você, como falamos aqui, que você se joga nos braços do Pai e sabe que Ele vai te abraçar, que você vai cair num colo gostoso, num colo fofinho, num colo que vai te segurar, independente da situação, independente do momento desesperador que talvez você ou eu possamos estar passando. Mas é entrega, é confiança, é este o momento que nós precisamos continuar crendo. Somente a glória. Somente a glória de Deus. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Se você está esperando alguma coisa de algum outro lugar, esqueça. Única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. Aquilo que você tem pedido ao Pai nesses dias, que tem colocado diante da sua oração, é para glorificar a Deus?
É para exaltar o nome de Deus? Para que você quer comprar uma casa nova, um carro novo, uma moto nova, uma bicicleta nova, um computador novo, um celular novo, um instrumento novo? Para que você quer fazer isso? É para você se inflar? É para você querer mostrar isso para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para quem estuda com você? Ou é para a glória de Deus? Garanto para você que se for para glorificar o nome de Deus, vai chegar. Ele vai te dar. Ele vai trazer. E outra coisa, Ele traz à existência coisas que nós nem imaginamos, nem pensamos, nem sonhamos. Não estou vendo, mas será que existe? Você viu o que diz o texto? Tudo vive por seu poder. Tudo vive por seu poder. Ele pode todas as coisas. Ele, quem é o Criador de todas as coisas, tudo vive por Ele, mas é para a glória dEle. Então a mensagem, ou o que buscamos, ou o que queremos ter, não pode ser antropocêntrico, não pode ser para o homem, mas tem que ser cristocêntrico, tem que ser tudo voltado para Deus, voltado para Cristo, voltado para esta realidade. Talvez você ainda não recebeu o que você recebeu, porque você não tinha entendido isso até agora. Muda o foco, muda o jeito, muda o sentimento do coração. Somente para Deus a glória, é unicamente para Ele, não tem outro. Somente para Deus a glória, é unicamente para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Só assim nós vamos ter essa vida do sobrenatural. Só assim nós vamos experimentar esses momentos. Só assim nós vamos conseguir crescer. No Salmo 73, 25, 26, 25 e seguintes, Salmo 73, 25 e versos seguintes, diz assim: Tu és tudo o que desejo no céu e tudo o que desejo na terra. Minha pele perde a firmeza e os meus ossos ficam fracos, mas o Eterno é firme como a rocha e é fiel. Vejam, os que o abandonaram estão em declínio. Os desertores não terão outra chance. Mas para mim, estar na presença de Deus é inigualável. Não tem nada que se compara a nós estarmos na presença de Deus. Fiz do Eterno, fiz de Deus o Senhor a minha casa, a minha morada. Fiz nele, fiz do Eterno a minha casa, a minha morada. E olha o final deste verso: ó Deus, contarei ao mundo o que fazes. Deus, eu vou contar ao mundo aquilo que tu fazes, aquilo que o Senhor opera, o jeito que o Senhor trabalha, o jeito que o Senhor vem agindo, o jeito que o Senhor vem movendo. E quando eu orava e meditava e lia este final deste versículo que vai dar no 28, ó Deus, contarei ao mundo o que fazes. O Espírito Santo falava assim: vocês estão conectados com o mundo. E eu quero convidar, quem gostaria de dar um testemunho daquilo que Deus está fazendo nesses dias na sua vida, para que se cumpra com esta palavra: ó Deus, contarei ao mundo o que fazes. Quem gostaria de testemunhar aqui nesta noite? Eu sei que tem muito testemunho aqui no nosso meio.
Quem gostaria de trazer um testemunho para edificar a igreja, para mostrar este poder, esta glória, seja na saúde, seja na área financeira, seja no casamento, seja no ministério? Não precisa vir aqui em cima, talvez você fique acanhado de vir aqui em cima. Eu vou até aqui embaixo para você vir aqui testemunhar, porque eu sei que tem bastante gente para testemunhar aqui nessa noite, e eu quero ver esta glória descendo aqui. Quando você não testemunha, você está roubando a glória de Deus. Você está certo disso? Quem vai vir testemunhar aqui? Eu sei que tem bastante gente que é acanhado, vergonhoso. Olha lá, dona Angelina, é isso aí, é sempre a mulherada, né? Muito bem, dona Angelina, vamos testemunhar aqui. Eu posso, não sei se eu vou conseguir falar. Mas graça e paz. Posso tirar mais? Pode. Graça e paz. Igreja, eu quero testemunhar aqui que o que Deus tem feito na minha vida, eu creio que todos já tenham recebido também. Eu fui curada 3 vezes. Eu fui recebida na presença do Senhor por um pedido muito confiante da parte do meu coração a Deus. Eu não sei expressar a vocês o que eu tenho sentido de Deus na minha vida. Hoje o Senhor falou comigo de manhã. Ele falou uma coisa que na verdade, eu não obedeci. Mas era o que eu queria. Então, tem horas que nós queremos uma coisa, mas nós fazemos de outro jeito, porque nós não prestamos atenção no poder que Deus tem sobre nós, nas nossas vidas, como Ele quer nos usar. Eu li ali em Salmo 4, ele dizia assim para mim, depois vocês vão ler, eu não vou, porque eu não leio, mas ele falou para mim, isso aqui é para você, mas vai ouvir e fique quieto. Eu estava escutando algo que eu faço, mas como as pessoas têm um cuidado comigo, eles estavam falando assim, isso aí não tá, tem que ter cuidado. Eu sei, eu tenho cuidado, mas eu fui na palavra e o Senhor falou para mim, ouça e fique quieto, porque sou eu que estou falando para você. Quando eu cheguei no local, eu ouvi que estavam falando, aí eu fui me defender, mas Deus já tinha me defendido. Deus já tinha falado para mim o que era para mim fazer. Então, o que eu quero falar? Vamos prestar atenção no que Deus fala para nós. E no que nós estamos ouvindo, como foi o pastor falou. Então, vamos prestar atenção e vamos ter cuidado. Cuidado com as coisas que nós ouvimos e que Deus nos ensina, para que nós não fazemos errado. Então é o que eu peço todo dia para o Senhor. Senhor, me ajude, que eu não me esqueça do que o Senhor faz, do que eu tenho que fazer e do que eu tenho que falar. Porque, na verdade, às vezes nós nem sabemos falar o que nós estamos com Ele no coração para expressar. Mas no caso, às vezes eu não tenho condições, não sei, mas eu quero viver o que o Senhor me ensina e o que eu ouço todos os domingos que eu venho aqui na igreja. E quando eu vou falar com o pastor e quando eu vou falar com as minhas líderes. Então, eu quero dizer para a igreja, tenham cuidado com o que fala. Mas prestem atenção no que vocês ouvem. E eu quero isso. Então, eu preciso do quê? Que a igreja ore ao meu favor e à minha família. O que eu faço? Todo dia eu oro a igreja. Eu oro pela igreja, pela família. Aí, mais uma coisinha, pastor. Um dia eu estava pedindo para o Senhor que Ele me desse algo que eu pudesse fazer todos os dias, que eu tivesse uma responsabilidade, vamos dizer assim.
Aí ele falou para mim: ore pelos casais jovens. E desde junho, começo de junho, é um desafio. Foi uma estratégia que Deus me deu para que eu não esquecesse que eu tenho que orar todo dia pelos casais. Amém. Amém. E as 3 curas que ela recebeu, né, esse período todo, foi incrível também. Quem mais? Vamos deixar gravado isso. Vamos lá, eu sei que tem bastante gente aí, hein? Não fique acanhado, é para glorificar o nome do Pai. Sei que tem gente aí que está tendo bênção atrás de bênção aí. Vai lá, isso aí. Devagarzinho, eu sei que essa turma vai contando tudo aí. Bom, eu ia esperar para o final do processo, né? Mas já vamos adiantar aqui. Um tempo atrás, eu com a Tami, surgiu o desejo e a necessidade de a gente estar trocando de imóvel, né? Trocando de casa. E a gente procurando, fuçando, imobiliária, para lá, para cá. E aí o Senhor foi abrindo algumas portas que a gente nem imaginava que poderiam ser abertas, né? E só para resumir aqui, né? Mais para frente a gente dá o testemunho com mais calma. Mas essa semana a gente assinou o contrato de um apartamento dos sonhos que a gente estava sonhando. Sabe, o tamanho ideal e a localização perfeita para nós. Então, algo que a gente nem imaginava, a gente orava, sabe, com fé, mas a gente sempre fica aquela, vamos orar, né? Vamos ter fé, mas o Senhor acabou surpreendendo e nos dando o imóvel que a gente sempre quis. E essa semana a gente assinou o contrato lá e em breve a gente vai estar com a chave aqui consagrando. Vamos lá, mais um aí pelo menos. Sei que tem mais. Vem lá, vem, Robinho. Pode vir também, Tami. Depois vem lá, sei que tem mais gente lá atrás. Ó, Robson. Disparou meu coração. Queridos, disparou meu coração ali. E eu não podia ficar ali sentado. Quando eu estava namorando com a minha esposa, eu recebi um diagnóstico de infertilidade. Já dá para ver que caiu por terra, né? Veio o Davi, que está com 17 anos. Veio o Arthur de presente. Um dia, eu estava num encontro lá em São Paulo. E o apóstolo João Cardoso, quando ele orou por mim, ele profetizou filhos, muitos filhos espirituais. E eu que tinha um diagnóstico de infertilidade, tivemos eu e a Geise, tivemos o Davi, tivemos o Arthur, e eu agora com 51 anos, vou ser pai novamente, irmãos. Vai lá. Tami, glória a Deus. Estou falando, tem muita coisa aí. Depois dessa, né? Então, eu queria falar rapidinho que o Senhor tem nos abençoado muito. E eu tinha um sonho bem no meu secreto de ter um estúdio. E eu sempre ficava fazendo foto externa, não conseguia ver esse estúdio, né? E a partir do momento que eu me posicionei, comecei a orar e fui ousada, o Senhor deu esse estúdio, né? Fez 2 anos, vai fazer 2 anos agora em janeiro. Mas o melhor de tudo é que todo dia que eu entro, eu fico olhando e falo, meu, que sonho, né? E eu vejo tudo, as mãos de Deus mesmo, porque eu abri em plena pandemia e as clientes ficavam assim, meu, você está grávida e ainda abriu o estúdio? Tipo, que loucura! Mas em todo tempo eu tinha certeza que Deus
estava ali, Deus ia suprir tudo. E na metade do ano a gente teve a oportunidade de aumentar esse estúdio. Então eu peguei a sala do lado, quebrei tudo, aumentei o estúdio. E essa semana o Gus falou, né? A parte toda de cima ainda vai ser tudo nosso. Então, daqui a pouco eu vou testemunhar que a parte de cima lá do prédio comercial vai ser tudo nosso. Nossa, Tami, você é louca, com criança, com o estúdio, líder do MAG. E aí, paramos por aqui? Quem mais? Vem lá. Vem aqui, irmão. Trazer os filhos de arrasto, né? Vai falar? Nós estávamos em Sorocaba e estava tudo bem até então, né? Nós recebemos a palavra, saímos aqui de Paranaguá e fomos parar em Sorocaba, sul de Minas, viajamos um pouquinho aí. E lá em Sorocaba estava tudo bem, né? E a Isabela teve um sonho, quer dizer, nós compramos um terreno antes disso. Eu estava muito feliz naquele terreno, era um lugar lindo, maravilhoso, né? Lá em Sorocaba, um condomínio gigante. E a Isabela não saía do carro, ela ficou triste, que nós adquirimos aquele terreno. E era o nosso sonho, né? Ter um lugar a estabelecer raízes. E ela, falando com Deus no carro, Deus falou para ela que realmente, quando nós terminássemos o que nós tínhamos que fazer em Sorocaba, nós iríamos retornar para Paranaguá. E ela ficou quieta, né? Nós estávamos felizes, né? O André e o Arthur, num condomínio muito bonito. E passou algumas semanas, né? Um mês e um pouquinho, ela teve um sonho, que eu fui mandado embora. E eu fui naquele dia, saí da empresa. Estava tudo tão bem, estava tudo tão tranquilo. E eu fui mandado embora naquele dia que ela sonhou. E o nosso sonho como pai é sempre que os nossos filhos tivessem experiências com Deus, como nós tivemos já várias experiências com Deus. Eu estou calejado de deserto. Falo deserto é escola de cristão, mas não é, é lugar de passagem. E a gente queria que os nossos filhos tivessem experiências com Deus. E lá em Sorocaba, para os nossos filhos, foi um lugar de bênção. Eu sei que a Isabela evangelizava a Luísa, era uma amiga dela. Lá em Sorocaba, ela evangelizou muito a Luísa. Ela estudava no colégio militar, ela e o Arthur. E a nossa oração é que realmente Deus falasse com os nossos filhos, através de oração, através de sonhos, através da leitura da palavra. E nós, eu e André, como casal, nós vimos nossos filhos ajoelhados, buscando todos os dias a Deus, que Deus se manifestasse. Mas para eles, não para nós. E a nossa oração como pais é que realmente Deus falasse com eles através de sonhos de qualquer forma. E assim Deus fez. Deus falou para ela que realmente quando nós cumpríssemos o objetivo lá em Sorocaba, nós estaríamos retornando para Paranaguá. E eu duvidei. Eu como pai fui incrédulo. Falei, filha, é impossível nós retornarmos para Paranaguá. Só tem 2 empresas de alimentos, e uma eu já trabalhei e a outra é muito difícil de entrar. Vai ser muito difícil retornar. E eu comecei a participar de processos para o Brasil inteiro, Goiás, e tudo que eu ia participar de processo, ela falava para mim, não vai dar certo, pai. É para Paranaguá que nós vamos. E eu falei para minha esposa, tinha hora que tive vontade de jogar ela na parede. Tive muita vontade muitas vezes. E eu ia para as entrevistas e ela falava assim, pai, não vai dar certo. E eu falei, essa menina está de sacanagem comigo. Mas era dentro de uma visão que Deus tinha dado para os nossos filhos. E Deus fez o Arthur sonhar também, que nós tínhamos retornado. Aí a Isabela pediu confirmação de Deus. 3 meninas de Paranaguá ligaram para ela na mesma semana, afirmando que tinham sonhado conosco aqui, que nós iríamos retornar. E eu falei assim, impossível, é impossível, mas vamos seguir, vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus agir. E nós retornamos para Curitiba no comecinho de dezembro. Acho que lá nós estávamos em Sorocaba ainda, eu recebi uma ligação de Paranaguá, de uma empresa que eu não conhecia, de onde que eu trabalho hoje.
que realmente eu poderia participar de um processo. É uma área nova, eu não conhecia nada disso. Minha área, sou especialista em alimentos. E, de repente, tive um chamado para participar de um processo. Fiz 2 fases lá em Sorocaba. Retornamos para cá, porque a próxima seria só em janeiro. Tal. Retornamos para Curitiba. Meu pai passou por uma cirurgia do coração. Toda vez que meu pai ia fazer uma cirurgia, eu perdi emprego. Era impressionante, gente. Não é coincidência, não. Eu falei para ele, pai, agora chega, né? Chega, depois de umas 10 cirurgias já. Falei, pai, agora chega. Eu preciso trabalhar. E a última fase foi em dezembro. E falaram assim, olha, dia 11 de janeiro você começa a trabalhar em Paranaguá. Aí eu falei para meu amigo Rafa, o Barba. Falei, Rafa, me ajuda aí, preciso voltar para Paranaguá, preciso de uma casa aqui. E ele nessas andanças por Paranaguá, consegui uma casa. Nós tinha visto 2, 3 dias aqui e nada acontecia, né? O Rafa conseguiu uma casa para a gente se mudou para cá. E eu falei, Senhor, a tua palavra disse para nós lá em Sorocaba que a gente ia adquirir, a gente ia fincar raízes aqui em Paranaguá. Já que o Senhor abriu essa porta de emprego. Uma área que eu não conhecia. E Deus deu algo maior ainda. Porque nós queríamos os 2 estar trabalhando aqui. Há 2 meses... Há 2 meses, Deus abriu uma porta de emprego para mim também aqui. Numa área totalmente nova, né? Um desafio grande. Mas, assim, vaga não tinha e Deus cria, né? E nos capacita para ser bênção na vida das pessoas. E aí o Arthur falou, mãe, você lembra? Tudo que nós colocamos diante de Deus como família, Deus abriu e cumpriu. Né? Então, para exaltar e glorificar o nome de Deus. Né? Que vale a pena a gente estar diante da vontade dele realmente. Não acabou, não. Tem mais uma. Como eu queria fincar raízes aqui, nós olhamos mais de 50 casas para comprar aqui e não achava aquilo que... Eu falei, Senhor, o Senhor falou que a gente ia fincar raízes aqui. Ela contou a parte do testemunho, já que tudo que nós pedimos lá em Sorocaba, Deus foi realizando esse ano. E há 2 meses atrás nós compramos a nossa casa aqui. Pão e glória do Senhor, tudo que Ele prometeu. Tudo que Deus prometeu para nós em Sorocaba, através da vida dos nossos filhos, se cumpriu. Esse é o Deus de promessas, a quem nós cremos, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente ao Senhor. Quer falar? Não quer falar? Aí. Glória a Deus. Deus cria, Deus traz a existência. Ele é o Criador. Vem, Bi. Ele é quem opera o sobrenatural. Boa noite. Confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de testemunhar, porque eu vou contar aqui, algumas pessoas já sabem, mas só assim vai falando no dia a dia, né? Há uns anos atrás eu tive diagnóstico de tireoide, hipotireoidismo, antes de ter a Esther, então uns 8 anos atrás mais ou menos. E a gente sempre ouve, né, falar que Deus cura, que Deus curou, que Deus curou. Mas a gente viver essa experiência é algo sobrenatural mesmo. E mais ou menos em 2010, eu acho, não sei onde que a Paty está, ela pode me ajudar. A gente foi num encontro de mulheres em Curitiba e num momento eles fizeram um desafio para quem tivesse alguma enfermidade, para que tomasse posse da cura, né? E para mim aquilo foi tão novo e tão especial. E naquele momento eu realmente tomei posse da cura. E eu voltei daquele encontro assim, muito desafiada a receber aquela cura mesmo. E eu falei para o Tiago assim, eu vou fazer um teste e vou parar de tomar o remédio. Porque eu tomava o remédio todo dia de manhã, em jejum, e era bem chato para mim. E eu falei, eu vou parar de tomar esse remédio por conta própria e com fé em Deus. E a primeira vez quando o médico falou sobre hipotireoidismo, ele falou que não tinha mais volta, que aquilo não tinha cura, que eu ia ter que tomar o remédio para sempre, né? E eu falei, meu Deus, vou na fé.
Parei um mês, daí fui no médico, pedi uma guia, não tinha falado para o médico, claro, que eu tinha parado de tomar o remédio, né? Porque ele não ia entender nada. Aí fiz o exame, primeiro mês, normal. Aí fui mais um mês, normal. Aí no terceiro mês que eu voltei nele, ele falou assim: Bianca, vamos fazer um teste? Vamos ficar sem esse remédio um período para ver como que teu organismo vai reagir. E eu já fiquei pensando, pô, mas ele falou que não tinha volta, agora ele está voltando atrás. Eu falei, vamos, doutor. Isso ele não sabia que eu já estava 3 meses sem tomar o remédio. E aí, quando veio, normal. Daí ele me deu várias guias para ir fazendo. Enfim, resumindo a história, eu fiz 6 meses normal. Daí ele falou, então pode suspender o remédio e vamos acompanhando a cada 6 meses. Aí nisso, deu esses 6 meses, eu engravidei da Esther. Aí vem todo aquele processo hormonal de gestação, ele acompanhando, né, e falando que teria que acompanhar certinho para não ter problema na gestação. A gestação inteira normal. Aí eu faço uma vez a cada ano, né? A gestação do Levi, tudo normal. E eu toda vez assim, meu Deus, não acredito que Deus me curou. Pô, Deus me curou mesmo. E toda vez que eu faço o exame e dá normal, eu falo, meu Deus, curou mesmo. E na sexta-feira agora eu fui fazer um exame em Curitiba e adivinhe, normal. Então, para a glória de Deus, eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que cura. Amém. Aleluia. Deu ou tem mais? Ó, que é para... Cadê? O Luiz? Não, Luiz não. O Luiz vai falar a hora que chegar, a hora que tiver completo aí o presente, né, Luiz? Este é o nosso Deus. E só confirmou aquilo que o Espírito Santo colocava no meu coração. Contarei ao mundo o que fazes. Contarei ao mundo o que fazes. Naqueles meus momentos que eu já falei para vocês, sabe aqueles momentos flash assim? Estive compartilhando com os irmãos aí. A gente já quer começar com essas transmissões aqui, a ter já o idioma inglês. Nós queremos estar com o idioma do espanhol. Nós queremos colocar o idioma lá do Haiti, o francês, lá né, esses idiomas todos que a gente vem convivendo aqui. Porque eu sei que essa palavra, ela é para o mundo. Ela não é só para aqui, não é só para o agora, né? Como temos falado, por que não aqui, por que não agora? Mas é uma palavra para a gente invadir, né, todas as nações. E quando eu via esse, ó Deus, contarei ao mundo o que fazes. Cada testemunho ficou gravado e contando para o mundo todo como ele faz, como ele opera, como ele tem feito. Então continue crendo. Continue experimentando, vamos continuar honrando a vida desses homens que há 500 anos atrás eles deram um passo de fé, saíram da sua zona de conforto ali também, trazendo toda essa reforma, trazendo toda essa mudança, né, nesse sistema religioso que vivia. Não é a atualização das Escrituras, mas é nós voltarmos para as Escrituras, é nós mergulharmos nas Escrituras, é colocar esses 5 pontos em tudo aquilo que nós formos fazer nesses dias. É Cristo, é Escritura, é fé, é glória, é tudo aquilo que o Senhor tem para os nossos dias, é experimentar o melhor desta terra juntos. Nós vamos crendo, nós vamos marchando, nós vamos vendo o Senhor agindo dia após dia. Quero chamar aqui o pessoal do louvor para nós continuarmos debaixo dessa maravilhosa graça, unção, poder, aquilo que nós já estamos experimentando nesses dias. Eu vi uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: igreja reformada sempre reformando.
não é atualizando, mas ela está sempre voltando às palavras, voltando à origem. Não é criar nada, não é inventar nada, não é tirar nem pôr nada desta palavra, mas é viver aquilo que nós temos, é fugir desse liberalismo teológico que muitas vezes é colocado, é fugir desse sincretismo religioso. Que é isso, pastor? É quando mistura muitas coisas dentro de uma religião, muitos misticismos, muitas coisas que não têm nada a ver com as Escrituras. Então, são práticas que não condizem com as Escrituras. Então nós precisamos voltar para as Escrituras, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. E encerrando com o último texto, Efésios 2, nós lemos ali versículo 8 e 9, mas eu quero ler na versão A Mensagem, começando no versículo 7, que ele diz assim: agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. A nossa parte em tudo isso que está acontecendo é apenas confiar nele o bastante. Não é confiar pouco, não é confiar com dúvida, não é orar, eu acho que vai, é orar com expectativa, é orar crendo, é orar sabendo que ele vai fazer, que ele vai agir. Ele vai agir. É um imenso presente de Deus. Nós, tendo ele dentro de nós, aí sim nós vamos ser protagonistas, aí sim nós vamos participar. Se fosse o caso, andaríamos por aí, não andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Por isso, nós não somos esse protagonista. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo, e Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. A boa obra Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Quero convidar você a estar de pé. Quero convidar a você a declarar este louvor como a sua oração, declarando que a salvação foi ideia dele, foi obra dele, que a nossa parte em tudo isso é confiar, é descansar. A nossa parte é crer nos sonhos proféticos, é crer nas palavras proféticas, é crer que Ele está aqui neste lugar, é crer que Ele vai estar te curando, é crer que Ele vai estar te libertando, é crer que Ele vai trazer à existência aquilo que você não viu, mas que se for para você glorificar a Ele, Ele vai trazer à existência. Pastor, mas não existe. O texto de Romanos 11:36, ele diz que Ele cria, Ele pode, tudo vive por seu poder. Nós ouvimos aqui, Livingston, Andréia, família toda reunida testemunhando. Não existe, aparece, cria, Ele levanta. Andréia não entrou tanto em detalhes, mas aonde ela está trabalhando, na empresa que ela está trabalhando, não existia a função que ela está exercendo hoje, certo, Andréia? Não existia. Foi criada a função. Ela mandou o currículo. Vai ser criado. Vai trazer existência. Ele faz desse jeito, Ele opera assim. Então, não queira ser protagonista da história. Encha-se dele, abasteça-se dele, honre a Ele,
Toda a glória a Ele, a graça é sobre Ele, tudo é para Ele. Adore, feche os seus olhos, que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança, que você possa mergulhar agora naquilo que você ouviu. Para Ele são todas as coisas. Faça desse louvor a sua oração. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Abra sua boca, mas declara de todo o seu coração, com toda a sua força. Levante suas mãos. Com suas duas mãos no seu coração, derrame-se diante da presença do único Deus, do único Senhor, do único Salvador. Derrame-se diante dele, que você possa agora buscar, se acertar, consertar, que você possa continuar adorando a Ele. Pai, nós cremos nesta noite que através daquilo que o Senhor começou há mais de 500 anos atrás,
Eu creio que nesta noite o Senhor também nos traz de volta, Senhor, aos princípios que nós muitas vezes deixamos de lado, de nós não estarmos ainda mais na Tua dependência, ainda mais debaixo da Tua dependência e da Tua obediência. Pai, que nós possamos nesta noite receber o Teu toque do alto. Nós cremos assim, Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Escrituras, nós cremos na obra da cruz, nós cremos, Senhor, na Tua graça, nós cremos na Tua glória, nós temos fé, Senhor, suficiente para poder marchar sobre o invisível, caminhar sobre aquilo que não estamos vendo, porque está escrito, Pai, nós lemos, todas as coisas vêm única e exclusivamente de Ti, única e exclusivamente de Ti, Pai, tudo vive por Seu poder, que o Senhor dê fôlego de vida, fôlego de esperança, que o Senhor derrame este fôlego agora sobre a Tua igreja, sobre os nossos irmãos aqui, aqueles que estão conectados às suas casas, Pai, que eles possam receber este fôlego de esperança. Pai, eu oro para que o Senhor traga e sopre em narinas nesta noite, aqueles que estavam adormecidos, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam sobrecarregados, Pai, alivia agora, alivia nesta noite, traz o renovo, traz o refrigério eu te peço, Pai, traz, Senhor, e quebra com cadeias de mente, quebra, Senhor, com durezas no coração, Pai, traz o perdão, traz a reconciliação, Pai, que nós possamos estar nos voltando para a cruz, que seja assim nesta noite. Eu creio em cura, eu creio na libertação, eu creio naquilo que a palavra fez nesta noite, como o próprio Lutero disse, eu não fiz nada, eu apenas contei, eu apenas falei, eu apenas redigi. Quem muda, quem faz, quem sara, quem liberta, quem renova é a palavra, é Cristo em vós, a esperança da glória. Pai, que seja assim nas nossas vidas, que nós possamos experimentar desta glória, que possamos experimentar deste poder, que toda timidez saia do nosso meio, que o Senhor traga espírito, Senhor, de coragem, todo espírito de medo saia, espírito de medo saia em nome de Jesus, espírito de pânico saia em nome de Jesus, pesadelos saiam em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Pai, como veio pela vida da Isa, Senhor, sonhos proféticos, derrama sim, sonhos proféticos, nós ouvimos nesta noite, Pai, nós testemunhamos para a Tua honra e para a Tua glória, traga sonhos proféticos à Tua igreja, a cada um de nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo algo novo, o Senhor está mexendo nas estruturas, o Senhor está mexendo, Pai, porque só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode agir. Senhor, restaura relacionamentos, restaura casamentos, Pai, restaura agora em nome de Jesus. Faz assim, Pai, que cada currículo que foi entregue, aquele que estava desempregado, nós vamos experimentar de testemunhos, Pai, de portas de emprego se abrindo, porque as janelas dos céus estão abertas, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, e nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, como nós ouvimos nesse testemunho, Pai, o Senhor cria e tudo vive pelo Seu poder, então cria, Pai, cria empregos aqui, Senhor, para aqueles que necessitam, cria, Senhor, em nome de Jesus, traz a existência aquilo que os Teus filhos não estão vendo, Pai, traz a existência, empregos, Pai, que eles sonham, mas talvez não criam que poderiam estar lá. Nós ouvimos testemunho nesta noite que o Senhor traz. Peço capacitação, Pai, vem com a Tua capacitação do alto, porque o Senhor derrama sabedoria, o Senhor derrama graça, sabedoria, Senhor, traz, Senhor, sabedoria à Tua igreja, ao Teu povo, aqueles que estão aqui nesta noite, que nós possamos continuar nessa dependência, não só sabedoria, mas eu peço, Pai, por entendimento, eu peço por revelação. Revela-te, Pai, revela-te a cada uma dessas vidas aqui, em nome de Jesus. Continue adorando.